Você já está usando filtro solar todos os dias. Já tem vitamina C de manhã, retinol à noite. Já sabe a diferença entre ácido hialurônico de baixo e alto peso molecular. Você faz a lição de casa. E mesmo assim, quando olha no espelho com aquela luz crua do banheiro, você vê alguma coisa que não deveria estar lá ainda. Uma linha, uma perda de volume, uma opacidade que o sérum mais caro do mercado não está resolvendo. Eu preciso te contar uma coisa que a maioria das pessoas não ouve na consulta estética. O skincare cuida da superfície, mas o envelhecimento começa muito antes disso. Segundo a ciência mais atual, o envelhecimento cutâneo visível é o resultado final de um processo que começa no interior do corpo, na forma como dormimos, como respondemos ao estresse, como nosso intestino funciona, como nosso sistema imunológico se comunica com a nossa pele. Isso não significa que o skincare não funciona. Significa que, se os fatores internos estão desregulados, você está tentando pintar uma parede com umidade por baixo. O resultado nunca vai ser o que você espera. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que está acontecendo, com base científica, e o que você pode fazer de forma prática para mudar isso. Não vou te pedir para jogar o skincare fora. Vou te mostrar o que precisa vir antes. O que de fato envelhece a pele. Vamos começar pelo básico. O que é o envelhecimento da pele, estruturalmente falando? A pele é sustentada por uma matriz extracelular, uma rede composta principalmente de colágeno, elastina e ácido hialurônico, produzida por células chamadas fibroblastos. Quando essa estrutura está íntegra, a pele é firme, elástica e hidratada naturalmente. Quando começa a se degradar, aparecem as rugas, a flacidez, a perda de contorno. Essa degradação tem dois grandes motores. Motor 1. O envelhecimento cronológico. É inevitável. A partir dos 25 anos, a produção de colágeno começa a declinar cerca de 1% ao ano. Isso não tem como parar, mas tem como desacelerar. Motor 2. O envelhecimento acelerado. Este é o que nos interessa hoje. Porque este é o que você tem controle real. Ele é impulsionado por um conjunto de fatores internos que, quando desregulados, aceleram dramaticamente a degradação da matriz cutânea, mesmo em pessoas jovens. E os três principais aceleradores são inflamação crônica de baixo grau, desregulação do cortisol e privação de sono. Os três aceleradores. Acelerador 1. Inflamação crônica de baixo grau. A inflamação aguda é necessária. É assim que o corpo cura. O problema é a inflamação crônica, aquela que está sempre presente em nível baixo, mas constante. Os pesquisadores chamam isso de inflamagem, uma junção de inflamamation com aging, envelhecimento inflamatório. Essa inflamação de baixo grau ativa enzimas chamadas metaloproteinases de matriz, as MMPs. E as MMPs são literalmente degradadoras de colágeno. Quando o ambiente inflamatório é crônico, as MMPs ficam hiperativas, e o colágeno é destruído mais rápido do que é produzido. O que alimenta essa inflamação? Desbiose intestinal, alimentação ultraprocessada, estresse oxidativo, exposição constante a toxinas ambientais. E, como vamos ver agora, cortisol elevado de forma crônica. Acelerador 2. Cortisol cronicamente elevado. O cortisol é o hormônio do estresse. Em doses adequadas, ele é essencial, regula a imunidade, metabolismo, resposta a situações de perigo. O problema é quando o estresse deixa de ser episódico e se torna o estado base da vida moderna. Cortisol cronicamente elevado tem efeitos diretos e mensuráveis na pele. Primeiro, ele inibe a produção de colágeno pelos fibroblastos, literalmente desliga a fábrica. Segundo, aumenta a permeabilidade da barreira cutânea, o que significa mais perda de água transepidérmica e mais sensibilidade a agressores externos. Terceiro, ele amplifica a resposta inflamatória sistêmica, alimentando o ciclo que acabamos de discutir. E aqui está o dado que mais me chama a atenção. Pesquisas mostram que mesmo o estresse percebido, aquela sensação constante de urgência, de que há sempre algo para resolver, já é suficiente para manter o cortisol em níveis que prejudicam a síntese de colágeno. Não precisa ser um trauma. A rotina moderna já é suficiente. Acelerador 3. Privação de sono. Se você já viu nosso vídeo sobre sono e envelhecimento da pele, sabe que o sono não é um período de inatividade,
é o principal momento de reparo celular do corpo. Durante o sono profundo, especialmente nas fases de ondas lentas, o hormônio do crescimento é secretado em pulsos. E é ele que coordena a regeneração do colágeno, a renovação celular e o reparo do DNA oxidado. Quando o sono é insuficiente ou fragmentado, esses pulsos são suprimidos. Além disso, privação de sono aumenta os níveis de cortisol no dia seguinte, criando um ciclo: menos sono, mais cortisol, pior qualidade de sono. E os dois juntos acelerando o envelhecimento cutâneo. O que aparece na pele como ler os sinais que a pele manda. Quando esses três fatores estão ativos de forma crônica, a pele começa a dar sinais específicos. E o olho treinado de um profissional de estética integrativa consegue identificar esses padrões antes mesmo de qualquer exame laboratorial. Sinal 1. Flacidez precoce e perda de contorno. Quando a degradação de colágeno supera a produção, o tecido perde sustentação. Isso aparece primeiro nos sulcos nasolabiais e na região do terço inferior do rosto, mandíbula e papada. Sinal 2. Palidez e opacidade. A pele inflamada cronicamente tem circulação comprometida e menor renovação celular. O resultado é aquela aparência apagada que nem o mais caro dos iluminadores resolve de verdade. Sinal 3. Olheiras estruturais e inchaço periocular. Não é só genética. A região dos olhos concentra os efeitos da privação de sono e do cortisol elevado, vasodilatação, retenção de líquido e perda de colágeno localizada. Sinal 4. Hiperpigmentação irregular. O estresse oxidativo associado à inflamação crônica desregula os melanócitos. E o resultado são manchas que aparecem de forma difusa, sem exposição solar direta suficiente para explicar. Sinal 5. Pele sensível e reativa. Quando a barreira cutânea está comprometida pelo cortisol, qualquer produto, mesmo aqueles que você usava sem problemas, começa a causar vermelhidão, ardência ou descamação. Se você se reconheceu em mais de 2 desses sinais, o problema quase certamente não está no seu skincare. Protocolo prático. O que mudar, agora, de forma concreta? Boa notícia: esses fatores são modificáveis. Não vou te dar uma lista de 40 coisas para fazer. Vou te dar os 3 pilares que, na minha prática clínica, fazem a maior diferença quando abordados juntos. Pilar 1. Sono como terapia. Priorize 7 a 9 horas de sono de qualidade. Ajuste a temperatura do quarto, elimine luz azul nas 2 horas anteriores ao sono, e estabeleça um horário regular de dormir e acordar, inclusive nos fins de semana. O sono não é luxo, é quando sua pele se reconstrói. Pilar 2. Gerenciamento real do cortisol. Não estou falando de meditação como tendência estética. Estou falando de práticas comprovadas de modulação do eixo HPA, respiração diafragmática, atividade física regular de intensidade moderada e redução de carga cognitiva, especialmente nas horas que antecedem o sono. Pilar 3. Alimentação anti-inflamatória. Reduza ultraprocessados, açúcar refinado e óleos vegetais refinados, os 3 maiores alimentadores da inflamação crônica. Aumente fontes de ômega 3, polifenóis e fibras fermentáveis, que nutrem a microbiota e reduzem a inflamação de forma sistêmica. Esses 3 pilares, quando implementados consistentemente, criam um ambiente interno que permite que o seu skincare e os tratamentos estéticos funcionem de verdade. Se esse vídeo te fez repensar sua rotina, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Me conta nos comentários, qual desses sinais você mais se identificou? No próximo vídeo, vou falar sobre como a microbiota intestinal se comunica diretamente com a pele, e o que a ciência já sabe sobre tratar a pele pelo intestino. Ativa o sino para não perder. Até lá!